Pai do Senhor, povo de Deus, boa noite a todos que estão me ouvindo. Que o Senhor esteja com todos. Vou ler aqui 2 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 18. E disse, assim diz o Senhor: fazei nesse vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não verei vento, nem verei chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós, os vossos gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará a ele os moabitas nas vossas mãos. Aqui são os 3 reis que eles vão pelejar contra o rei Mesa, o rei dos moabitas. Aqui fala de Jorão, que estava reinando no lugar do pai, o rei de Israel, e o rei de Israel era Acabe, mas ele morre, mas quem fica reinando sobre Israel era Jorão, fica reinando no lugar do pai, que o pai morre. Quando o pai era vivo, Acabe, o rei dos moabitas pagava tributos ao rei de Israel. 100.000 carneiros e 100.000 cordeiros de lã. Ele pagava tributo, mas ele morre e ele tenta pelejar contra Israel. E aí o que acontece? Jorão, o rei de Israel, ele vai ao rei Josafá, o rei de Judá, para juntar com ele para ir a peleja contra o rei dos moabitas, Mesa. E aí ele fala, eu serei como tu, meu cavalo será como os seus cavalos, e o meu povo será como o teu povo. Aí junta os 3 reis que vai a peleja contra o rei dos moabitas. Junta os 3 reis, o rei Edom, o rei dos Edom, o rei de Judá, que é Josafá, se junta com o rei de Israel, que é Jorão, que ficou no lugar de Acabe, o rei de Israel. Então, eles vão lá para esse deserto, eles subirão para o deserto de Edom. Quando eles vão nesses caminhos, dentro de 7 dias, sem água, não tinha água para se alimentar o exército, não tinha água para se alimentar aqueles pessoal que estava indo para aquela guerra, para aquela peleja contra o rei dos Moabitas. E aí, o rei de Israel, Jorão, ele fala bem assim, o Senhor trouxe esses 3 reis para ser entregue na mão dos moabitas. Aí, o rei Josafá, rei de Judá, ele fala bem assim, não tem nenhum profeta aqui de Deus para nós consultar, para dar alguma opinião, E ali, quando ele fala isso, o servo do rei de Israel, ele fala bem assim, que eu conheço um que se chama Eliseu, filho de Zafate, que derrama a água sobre a mão de Elias. Ele está com a palavra, olha que coisa linda, Ele está com a palavra, então a gente tem que ir atrás de quem? Procurar a solução da nossa vida, uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente que pode dar opinião, O homem que está com a palavra, o homem que está com Deus, o homem que pode dar a solução de todas as coisas, não qualquer um. Eles foram atrás de quê? Daquele homem de Deus chamado quem? Eliseu, o profeta. Quando ele vai lá, chega lá, ele fala bem assim com Jorão, por que você não vai atrás dos seus pais? De sua mãe, de seu pai? O Deus dele de Abaal. Aí ele fala assim, não, porque o Senhor trouxe para entregar na mão dos moabitas. Ele fala bem assim, por respeito ao rei de Judá, ao rei de Josafá, por respeito a ele, senão nem ouvi você e nem te verei. Então ele manda trazer o músico. Quando traz o músico ali para Eliseu,
né? Deus dá aquela benção ali na mão ali, né? E ele fala fazer muitas covas nesse vale, porque não verei nem vento, não verei nem chuva, e Deus também entregará na mão de vocês os moabitas, né? Ele encherá os campos de pedra, derrubará as boas aves, ferirá as cidades escolhidas e as boas cidades, entregará na mão de vocês, né? E ali você viu, né, que Eliseu deu aquela solução a eles, né? E, e ao amanhecer, né, e ali oferece, né, uma oferta ao manjar, aí vem aquela ruma de água, né? E ali quando vem aquela água na direção no deserto ali de Edom, aquela água vem, né? Ali enche ali de água. Então bebeu eles, bebeu os gado, e Deus deu aquela solução, que estava ali no deserto, à procura de água, né? E Deus entrou em providência. Deus entra em providência na nossa vida. Só a gente crê, procurar a pessoa certa. Quando deu aquela solução ali, Eliseu teve água ali para eles todos beber à vontade, né? Se encher e ter força ali, né? Mas você vê quando está ouvindo, o inimigo está ouvindo que aqueles 3 reis foram pelejar contra ele, porque o exército dos moabitas era muito maior. Mas quando aquele povo, né, os moabitas, chega ao rei, o rei levanta de madrugada e chega lá pensando que ia ganhar aquela guerra, né, que ia destruir aqueles 3 reis. Quando ele chega ali de madrugada, ao brilhar do sol de madrugada, ele levanta, eles vê ali aquela água toda vermelha. Deus confunde os inimigos para não acabar com você. Se vocês estão na direção de Deus, Deus vai deixar aqueles inimigos cegos, aqueles inimigos confundidos, e vão pensar que vocês foram destruídos, mas que nada, é a solução que Deus vai dar. Quando eles veem aquela água toda vermelha, eles pensam que é sangue, né? Eles falam assim, eles se destruíram, os reis lá se destruíram, eles se destruíram. E aí, só que Deus confundiu ali a mente deles. Quando eles vão para o arraial de Israel, dos israelitas, eles ferem eles. Então, tudo que o profeta falou vai acontecer. As boas aves serão derrubadas, ferirão as cidades escolhidas, as cidades fortes. Então feriram, os campos ali se encheram de pedra, entupiram as fontes de água, ficaram entupidos, e eles venceram aquela guerra. Então o rei de Edom viu, ficou ali com vergonha, ele viu que o exército dele estava sendo destruído, ele foi embora, né? Aonde eu quero deixar nessa mensagem? Tudo na vida tem uma solução, né? A gente tem que procurar uma solução, uma pessoa certa, uma pessoa sábia para dar uma direção, porque Eliseu deu a direção, né? Trouxe o músico, mandou fazer naquele vale fazer aquelas covas que encher de água, e encheu de água, né? Deus faz a água aparecer até no deserto, e a água apareceu. Deus faz coisas que a gente nem imagina. Só acreditar, Deus pode fazer os milagres aonde você nem espera e dar a vitória de uma guerra. O mesmo Deus que deu vitória para aqueles 3 reis, ele pode dar vitória na nossa vida. Então, só procurar as pessoas certas e acreditar, né? Porque ele vai confundir o inimigo. Aquela água ficou toda vermelha, né? Deus fez aquela água ficar vermelha, ao brilhar do sol, aquela água toda vermelha. Eles pensaram que estava sendo destruído, porque Deus não queria que o inimigo acabasse com eles. A mesma coisa, Deus faz de tudo para confundir os nossos inimigos, para não acabar com a gente. Mas primeiro nós temos que estar na oração, na direção de Deus, procurar as pessoas certas e estar na bênção do Senhor, procurar santidade, renúncia, e Deus fará maravilha na nossa vida. E aqui agradeço por essas lindas palavras, vem entrar no meu coração, no coração de vocês todos, né? Que vocês tenham uma linda noite, que Deus venha derramar bênção em todas as suas casas, e que essas palavras venham entrar no nosso coração. Agradeço por tudo que o Senhor fez na minha vida e há de fazer na vida de todos vocês. Agradeço por tudo, em nome de Jesus.
Amém.